aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre estrelas, fóton, o espectro atômico, certo? Mas nós vamos responder exercícios sobre esses assuntos, tá ok? Então se você perdeu essa aula ou qualquer outra aula, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, certo? Lá você vai encontrar tudo sobre esse conteúdo, sobre outros conteúdos, além de outras disciplinas também, tá ok? Então, a dica é plataforma Gonçalves Dias, certo? Acessa lá, lá você vai se deliciar com todo o material que tem lá para você se preparar para os vestibulares e para o Enem, né? Certo? Além disso, que você também aprender para a vida toda. Bom, então vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, né? De que são feitas as estrelas? É uma pergunta direta, né? De que são feitas as estrelas? Okay? Você sabe de que são feitas as estrelas? Já foi dito isso em aula, né? Certo? Então, se você disse que as estrelas são constituídas principalmente por um gás muito leve chamado hidrogênio, né, você acertou, né? A estrela, né, é uma grande bola de gás, né, formado basicamente por hidrogênio, ok? Essas estrelas, elas são feitas, são criadas ali nas nebulosas, né, que são locais bem abundantes de gases, né? E esses gases eles se aglomeram por conta de uma gravidade, uma força gravitacional muito grande, né? Ok? Bom, ocorre uma reação nuclear na qual o hidrogênio é transformado em outros gases, certo? Em um outro gás, desculpa, como o hélio. O hidrogênio ele é transformado em hélio por um processo chamado de fusão nuclear. Isso acontece no núcleo dessas estrelas, né? Então, o hidrogênio ele é quebrado, né, justamente pelo choque aí de dois núcleos de hidrogênio. Esses núcleos eles vão liberar uma grande quantidade de energia, certo? E formar aí uma partícula de hélio, né? Ok? Então esses núcleos eles se chocam e formam o hélio. Toda essa energia que é liberada é justamente ela que vai alimentar a estrela. Então essa energia ela vai demorar alguns milhares de anos para chegar até a superfície e daí ser liberada em forma de luz e calor. Tá ok? Então, desta forma que são feitas, são constituídas essas estrelas. Tá certo? O nosso Sol é um exemplo claro disso. Certo? O nosso Sol, que é a estrela mais próxima, funciona desta forma. No núcleo nós temos uma grande quantidade de hidrogênio, tá certo? Assim como em toda a estrela. Esse hidrogênio ele se funde, né, processo de fusão nuclear, forma-se uma partícula de hélio e tem aí a liberação de uma grande quantidade de energia. Essa energia demora algum tempo, né, uma quantidade de tempo muito grande, para chegar até a superfície e ser liberado. Então toda essa energia que nós recebemos em forma de luz e de calor do Sol é proveniente dessa fusão nuclear que já aconteceu há algum tempo lá no núcleo. Tá certo? Justamente porque ele é uma grande bola de plasma. Então é desta forma que são feitas as estrelas. Viu como é fácil? Vamos para a questão 2. Por que as estrelas podem apresentar diferente brilho? Na aula foi dito, né? As estrelas elas apresentam brilhos diferentes, de intensidade diferente e de coloração diferente. Certo? Por que isso acontece? Você sabe? Vamos lá. Se você disse que o brilho de uma estrela depende do seu tamanho, você acertou. Certo? Quanto maior a estrela ou quanto menor a estrela, nós temos brilhos diferentes. Certo? A estrela de maior tamanho, certo, terá maior temperatura e maior brilho. Certo? Então as estrelas maiores, certo, elas terão maior temperatura, temperaturas mais elevadas, e com isso ela vai apresentar um brilho maior. Certo? Então essas estrelas, que são essas grandes bolas de gases, certo, que liberam energia através do processo chamado de fusão nuclear, que acontece nos seus núcleos, ok?
dependendo do tamanho dessa estrela, se ela for uma estrela grande, for uma gigante, ela vai ter aí maior temperatura. Logo, ela terá maior brilho. Tá ok? Então, o brilho depende do tamanho. Vamos para a questão 3. As radiações características emitidas pelos átomos dos elementos ao serem aquecidos em uma chama ou submetidos a descargas elétricas foram investigadas exaustivamente no final do século XIX. Quando observadas através de um espectroscópio, essa radiação forma um conjunto de linhas de várias cores ou comprimentos de onda. E as posições, certo? E as intensidades dessas linhas são características de cada elemento. Então aqui é o seguinte, o texto está querendo dizer que o espectroscópio ele vai fazer um estudo aí desse espectro luminoso, certo? E para cada elemento ele vai ter uma característica espectroscópica diferente, certo? Então o espectroscópio ele vai mostrar um comportamento diferente para cada elemento, ok? O estudo dessas linhas é importante, isso ainda hoje, né? Em campos como a astrofísica, certo? E foi fundamental para a compreensão da estrutura da matéria no início do século XX. Então a astrofísica, que é a parte da física que estuda os astros celestes, utiliza, não é, esse espectroscópio, essa espectroscopia para poder estudar os elementos que tem, né, nessas estrelas, cujo o brilho chega até aqui na Terra, né? Então, sobre espectros atômicos, é correto afirmar que 1. Espectros de emissão discretos são obtidos de luz proveniente de corpos densos e quentes, né? Então, esses corpos densos e quentes são sólidos, líquidos e gases altamente comprimidos. 2. Espectros de emissão contínua são obtidos por intermédio de aquecimento ou descarga elétrica em matéria pouco densa, como gases rarefeitos. 3. Espectros de absorção apresentam linhas escuras que representam os comprimentos de onda dos gases, né? Isso relativamente frios e rarefeitos, que se interpõem entre a luz proveniente de uma fonte que emite um espectro contínuo e um espectroscópio. 4. O modelo atômico de Rutherford não explicava os espectros de emissão discretos. E 5. O modelo atômico de Bohr teve sucesso em explicar o espectro de emissão do hidrogênio, ao propor que os átomos emitem radiação quando um elétron sofre transição de uma órbita para outra. E a frequência da radiação emitida está relacionado às energias das órbitas através da equação, né, HF, que é a constante de Planck vezes a frequência, certo? Vai ser igual aí a energia menos um trabalho, que seria uma energia aí que nós chamamos de energia mínima, certo? Então, dentre as alternativas, né, qual delas está correta, certo? A correta é a 3, certo? Vamos entender o porquê. A 3 diz o seguinte, ó, espectros de absorção apresentam linhas escuras que representam os comprimentos de onda dos gases, relativamente frios e rarefeitos, que se interpõem entre a luz proveniente de uma fonte que emite um espectro contínuo e isso a um espectroscópio, certo? Está correto, certo? Os espectros de absorção, existe uma diferença entre o espectro de absorção e de emissão, certo? O espectro de emissão é aquele que você vai ver todo o espectro colorido, né? O de absorção não, você vai conseguir ver apenas as linhas. Então tem um fundo escuro e tu tem apenas as linhas, certo? Então esse espectro de absorção ele vai apresentar essas linhas escuras, de fato, certo? Que vai representar os comprimentos de ondas dos gases, certo? Então a estrela emite, né, essa luz, tá ok?
Logicamente que com essa luz vai a característica daquilo, né, que está sendo a fonte de luz, que vai ser os gases. Certo? Ou, por exemplo, se você pode emitir uma luz branca e essa luz ela vai passar por um gás. Tá, ok? Então, no momento que ela passa por um gás, ela leva essa característica de um gás. As características dos gases. E vai formar ali as linhas ou as franjas desse espectro. Tá, ok? Dessa espectroscopia, desse estudo que vai ser feito em cima desse padrão que vai se formar. Tá certo? Vamos entender por que a 1, por exemplo, não está correto. Né? O espectro de emissão discreto são obtidos de luz proveniente de corpos denso e quente, né? Como sólidos, líquidos e gases altamente comprimidos. Certo? O espectro de emissão discreto é uma diferença entre discreto e contínuo. Qual é a diferença entre discreto e contínuo? Tá certo? O discreto é aquele que ele simplesmente aparece e some. O contínuo não, a gente consegue ver o caminho. Por exemplo, um elétron. Um elétron ele tem o seu movimento discreto. Certo? Por mais que a gente represente, né, faça o desenho de um átomo, que o elétron tenha um movimento contínuo, né, faça as linhas do movimento em órbita em torno do núcleo, mas na verdade um átomo ele tem um movimento discreto, ou seja, os elétrons eles aparecem e somem ali nas regiões em torno do núcleo, certo? Por isso que a química chama muito bem isso de nuvem atômica. Né? As nuvens atômicas é justamente os locais onde esses elétrons eles vão se apresentar, né? De forma discreta, ok? De forma contínua, vamos imaginar o movimento dos planetas em torno do Sol. Esse é um movimento contínuo, porque ele traça toda uma trajetória. Simplesmente ele não some de um lado e aparece do outro. Isso não acontece. Então ele traça toda uma trajetória para poder a gente consegue perceber isso porque ele não some, né? Tem todo um trajeto, tá certo? No 2, os espectros de emissão contínua são obtidos por intermédio de aquecimento ou descargas elétricas em matéria pouco densa, como gases rarefeitos, né? A questão de descargas elétricas nesses gases, nem todo gás, quando tem uma descarga elétrica, ele consegue emitir luz. Tá, ok? Então, a descarga elétrica talvez seja o ponto aí crucial dessa questão. Né? Ela não conseguir emitir luz, justamente porque nem todo gás, quando ele é atravessado por descarga elétrica, ele consegue emitir. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, é composto por um gás que quando passa por ele corrente elétrica, né, tem uma descarga elétrica nele, ele consegue emitir luz. Certo? São os gases ali né, lá na tabela periódica que nós vamos encontrar ali a última coluna que são dos gases nobres. Né? Então, alguns daqueles gases ali eles conseguem emitir uma certa quantidade de luz, uma grande quantidade de luz quando são atravessados por corrente. Mas, por exemplo, um gás de hidrogênio, certo? Será que ele consegue emitir a luz atravessado por corrente? Ok? No caso da 4, o modelo atômico de Rutherford não explicava os espectros de emissão discreto. No contrário, o modelo atômico de Rutherford explica, certo? Os espectros de emissão discreto. Ok? Justamente o modelo atômico de Rutherford ele traça rotas para o movimento do elétron, que são órbitas circulares para todos eles. Ok? Esse é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Bohr, não. Ele diz que a primeira órbita é circular. Ou seja, o modelo atômico de Bohr ele trata a primeira órbita discreta. Mas as outras não, são órbitas contínuas. Certo? Desculpa, ao contrário. A primeira órbita é contínua, né? O modelo atômico de Bohr. Mas as outras seriam discretas. Certo? Porque então nós temos aí os movimentos discretos. Então, o modelo atômico de Rutherford, certo? Ele não explica esses espectros, certo? Quer dizer, na verdade ele explica esses espectros, né? Ok? E o 5, o modelo atômico de Bohr, teve sucesso em explicar os espectros de emissão de hidrogênio, ao propor que os átomos emitem radiação quando o elétron sofre transição de uma órbita para outra. E a frequência de radiação emitida está relacionada às energias das órbitas através da equação. Certo?
Então seria esse salto. Ele está falando esse salto que é dado entre as órbitas. Então cada órbita tem ali a sua energia, que nós chamamos de energia mínima, né? A energia mínima do modelo atômico de Bohr é a primeira camada, ok? Que é chamada ali de a órbita de o raio de Bohr, né? Que é justamente a camada do movimento circular que ele vai fazer. Então tem um raio ali que é um raio mínimo. Ou seja, no momento que ele passa para uma órbita externa, ele precisa de energia para poder alcançar essas órbitas. Então ele está numa órbita mínima, por exemplo, e ele vai para uma camada, uma órbita mais externa, ele precisa absorver energia de alguma fonte para ter energia suficiente para poder estar lá. Se ele vai continuar indo para órbitas mais externas, ele precisa absorver mais energia. Então, no momento que ele retorna para essas órbitas que são menos energéticas, ele vai liberar essa energia em forma de luz, né, em forma de fótons. Então, ele vai sair liberando energia. Tá ok? Então, essas são as explicações aí das alternativas. Vamos para a questão 4. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 Kelvin. E as estrelas mais quentes, que são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta a classificação espectral e outros dados para as estrelas dessa classe. Então nós temos aqui a tabela, né? A classificação espectral, né, que é o O5, o B0, o A0, o G2 e o M0, né? Essas classes espectrais, elas são explicadas, né, quando nós vamos falar aí do diagrama HR. As temperaturas, né, ela vai da mais elevada para menos elevada, né? Mais quente para menos quente. A luminosidade também segue a mesma regra, né? Quanto mais quente, mais luz, tá ok? A massa também, ó, percebo que quanto mais quente, mais luz, mais massivo ele é, tá certo? E quanto ao raio, claro, se ele é maior, vai ter também um raio maior, tá certo? Percebam o seguinte, a referência que nós temos é essa aqui, ó, é o Sol, certo? Massa 1, raio 1, luminosidade 1. Então esse é o nosso Sol. O nosso Sol é G2, tem temperatura aí de 5.770, né, Kelvin, né? Ok? A própria questão diz isso, né, que é em torno de 6.000 Kelvin. Então, próximo disso, 5.770 Kelvin. Ok? Então, o nosso Sol é o G2. Certo? As temperaturas em Kelvin, certo? Luminosidade, massa, raio, tomando o Sol como unidade, né? O Sol lá, como falei, que é a unidade 1. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de luminosidade? Certo? Vai ser 20.000 vezes a luminosidade do Sol, 28.000 vezes a luminosidade do Sol, 28.850 vezes a luminosidade do Sol, 30.000 vezes o Sol ou 50.000 vezes a luminosidade do Sol. Certo? Então vamos voltar para a tabela. Lá na tabela, ele quer saber, ó, a temperatura 5 vezes maior do que a do Sol. Então você vai ter que fazer uma continha aqui, ó. Você vai ter que multiplicar 5 por 5.770, certo? Bem aqui a gente já consegue fazer uma contazinha rápida, porque 5 vezes 5, por exemplo, dá 25. O mais próximo de 25 seria o 28. Então está se tratando da B0, né, que tem aí 28.000 Kelvin de temperatura. E ele quer saber qual é a luminosidade, certo? Quanto a essa ordem de grandeza. Ó. Então, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a do Sol, qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade? Bom, eu já sei que é a B0. A luminosidade é de 20, né, de 2 vezes 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta é o mesmo que 20.000 vezes. Ó. 2 vezes 10 à quarta. Então dá 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Tá ok? Então com esta questão
nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.